Boa noite, boa noite. Salve, salve. E aí, meu irmão, beleza? Tudo na paz, tudo jóia. Que bom, Padrão. cara, que bom. Você tá conseguindo me ouvir bem? Perfeito, perfeito. Contrário também? Maravilha. Sim, então nós temos muita informação para trazer para vocês, espero que vocês gostem muito. Hoje a live é sobre valuation empresarial. Eu vou apresentar o nosso convidado, que é o Paulo Vitor Novaes Gomes. Ele é contador, professor universitário, consultor financeiro, tem MBA em contabilidade empresarial, o cara é mestre pela UFES em contabilidade e finanças e doutorando da UFMG em controladoria e finanças. PV, boa noite, cara. Obrigado por você ter aceitado o convite. Que isso, é uma honra. Boa noite, Mauro. Boa noite, pessoal da FAS. Boa noite, galera que está acompanhando a gente. Prazer é meu. PV, eu sei que esse é mais ou menos o tema, inclusive, do seu doutorado, né? Assim, tem uma relação aí junto com. E você é um estudioso das questões de finanças e economia dentro da área de valuation. Então fala para gente um pouquinho o que, que é o valuation e quais são os tipos de valuation que existem hoje. Tá, vamos lá. É um assunto complexo. A gente, como você falou no começo, tem uma hora, né? Então não vai dar para abraçar, englobar tudo que esse assunto merece. Mas a gente escolheu, eu escolhi falar de dois pontos principais, que aí o resto é desdobramento, tá? O que é um valuation? Tem gente que não é da área que confunde com coisa nada a ver da área de finanças. Mas o que ele é? Basicamente, avaliação de empresas, certo? Claro que o termo é genérico, mas normalmente ele é usado para falar de avaliação de empresas. Isso serve para avaliar uma empresa para eu comprar, uma empresa para eu sair dessa sociedade, serve para avaliar em diversos aspectos. Tá? Na medida do possível, a gente vai pensar algumas coisas dessas para conversar. Beleza? Maravilha. E quais são os principais tipos de valuation que são aplicados no mercado hoje em dia? Beleza. Isso é uma questão interessante, né? Porque quando você busca qual é a melhor estratégia, né? Vamos primeiro entender quais que existem. Não prometo que falar de todos, mas principalmente das mais conhecidas. Sem sombra de dúvida, a mais utilizada, tá? É o fluxo de caixa descontado. Também eu posso falar de discount cash flow firm, né? Fluxo de caixa descontado para a firma, fluxo de caixa descontado para o acionista. E desses dois, o mais utilizado, inclusive tem um artigo de 2008 aqui do Fernando Caio Gaudi, né, professor da FUCAP, um profissional excelente, professor sensacional. E nesse artigo ele faz esse levantamento, claro que o propósito não é só fazer esse levantamento, mas ele mostra que, salvo engano, 77% das avaliações levavam em consideração o fluxo de caixa descontado para a firma. Tá? Daqui a pouquinho vocês vão entender mais essas diferenças de o que é para a firma, o que não é. Enfim, beleza. Então, partindo dessa vertente, tá, de análise, que a gente chama de análise intrínseca, tá, ele é o mais utilizado. Depois deles, ali dentro desse subgrupo, desse grupo aí de análise intrínseca, existem outros subgrupos, mas depois eu posso entrar um pouco mais neles. E um outro grupo que merece ser destacado, que é muito utilizado, até pela facilidade que ele promete, é o de análise relativa, tá? Aqui eu estou falando de análise por múltiplos, beleza? Todo mundo, ou melhor, muita gente já deve ter ouvido falar de múltiplo disso, múltiplo daquilo, múltiplo de EBITDA, múltiplo, enfim. A gente vai discutir isso. E esse é um método, como eu falei, ele é um método mais rápido, mais, em tese, mais fácil e mais perigoso também. Entendi, perfeito. E vem cá, quais são as principais ferramentas dentro desses dois tipos principais de valuation que você apresentou aí, dentro da análise intrínseca e da análise relativa ou extrínseca? Seria certo falar extrínseca também? Também, também. Intrínseca também? Ok. Pode, E pode. quais seriam as principais ferramentas dentro deles? Assim, por exemplo, eu já vi muita gente falando em VPL, em TMA, enfim, isso está ligado diretamente ao tipo de análise que você vai fazer ou ele cabe para ambas? Tá total dentro disso. Por quê? Quando se fala de avaliação de uma empresa, cara, eu posso avaliar uma empresa, eu posso avaliar um investimento específico, sabe? Eu tenho uma empresa, eu vou comprar uma máquina. A técnica que eu vou empregar, né? E assim, quem conhece esses termos de VPL, né? De valor presente líquido, de TMA, de taxa mínima de atratividade, quem conhece esses termos, conhece provavelmente por já ter ouvido falar no contexto de análise de investimento. Eu tô analisando a compra, né, a possível compra de um investimento. Mas eles estão perfeitamente dentro dessa técnica que é de avaliação da empresa inteira. Ou seja, entre aspas, a mesma coisa. Certo? A gente está falando da mesma técnica, que é a matemática financeira. Certo?
Costumo dizer, eu posso colocar análise intrínseca dentro de três parâmetros principais. Tá? De novo, eles também têm seus desdobramentos. Mas o primeiro e o mais importante que eu devo pensar é em qual que é o fluxo de benefício. Eu costumo chamar de benefício, que aí ele engloba fluxo de caixa, pode englobar fluxo de lucro, né? Fluxo de lucro anormal, fluxo de dividendos, por que não? Tá? Existem esses três times aí. Então, eu primeiro tenho que pensar em fluxo de benefício, beleza? Um segundo ponto é eu pensar no comportamento desse fluxo ao longo do tempo, tá? Porque o valuation que a gente vai fazer é jogar um certo valor, né? Um certo fluxo de alguma coisa para frente e trazer a valor presente. Por isso que eu falei que é a mesma coisa que se faz na análise de qualquer investimento, quando se usa, né, uma técnica matemática. Então, segundo ponto, comportamento desse benefício. Tá? Esse fluxo que eu disse lá, eu vou pegar o fluxo de caixa livre, tá, para ficar dentro do discounted cash flow. Então, eu tenho que pensar no fluxo dele e no comportamento dele. Ou seja, eu estou assumindo que ele vai ter um crescimento nos primeiros meses, nos primeiros anos, perdão. Esse crescimento vai ser diferente ao longo desses períodos, sabe? Enfim, eu tenho que pensar nesse comportamento dele, tá? E aqui eu estou falando de crescimento, ou estabilidade, enfim. E um terceiro e muito, muito importante e muito discutível também é como é que eu vou trazer esse valor, esse fluxo a valor presente. Eu preciso descontar esse negócio e para a gente descontar isso a gente utiliza uma taxa de desconto, certo? E o que é essa taxa de desconto? Ela vai representar, de forma bem genérica, ela vai representar o risco associado ao negócio. Tá? Mais na frente eu posso entrar um pouco mais nisso. Mas são basicamente essas três coisas. O que eu estou projetando, qual que é o fluxo de benefício que eu estou chamando, se é caixa, se é lucro, se é dividendo, enfim. Tá? Qual que é o comportamento dele, ou seja, eu tenho crescimento, qual que é a taxa de crescimento que eu estou introjetando nesse fluxo. E terceiro, qual que é a taxa de desconto que eu estou utilizando. Tá? Outras coisas são desdobramentos, aí a gente fala mais na frente. Maravilha. Assim, então, pelo que eu entendi, se a gente tem esses três pontos principais para poder operar com uma análise do valor de uma empresa, e você disse que nós temos basicamente dois grandes modelos de análise, que é a intrínseca e a relativa. Qual é a maior diferença? Seria correto, como você disse, a intrínseca para dentro da empresa, que a gente tem, né, a gente vai tomar como parâmetros todas essas questões que já estão internalizadas na empresa. Seria correto afirmar que a análise intrínseca ela é mais acurada, ela é mais precisa, e a análise relativa ela é um exercício mais de futurologia, ela tende a uma aproximação, alguma coisa assim? Cara, isso é legal. Assim, eu posso dizer que as duas têm um quê de futurologia. Futurologia é uma palavra que, poxa, pode pegar um pouco mal, mas não é verdade que a gente está fazendo estimativas, a gente está fazendo projeção. Então, a projeção, a minha, pode estar super otimista comparado com a sua. Né? Então, quem está certo? Certeza é uma coisa muito que não costuma estar presente nessa hora. O que a gente quer, de fato, é minimizar, né, essa incerteza. A gente quer reduzir. Quando a gente faz isso, a gente está buscando uma razoabilidade. Eu vou falar dessa palavra algumas vezes, tá? A ideia é ser razoável na premissa que eu estou adotando. Em qual que vai ser o comportamento desse lucro ou desse fluxo de caixa, qual que vai ser o comportamento das coisas, qual taxa que eu estou utilizando. É tudo escolha, tudo é escolha. Então, assim, eu vou buscar ter a maior segurança possível nessas escolhas. Beleza? Isso vale para muitos aspectos, mas aí eu desdobro. Não, maravilha. Então, toda a intenção, inclusive, além de alcançar um valor, é reduzir ao máximo a incerteza quando a gente alcança aquele valor pretendido ou encontrado. A incerteza, o valor você vai chegar, isso é importante falar, assim, Okay. a matemática, né, a planilha, o papel, até em último caso no papel, mas a planilha, o PowerPoint, eles vão aceitar qualquer coisa, tá? Você vai chegar num lugar. A questão é, quão confiável é esse número? Beleza? E sim, quem sou eu fazendo essa história? Eu estou querendo avaliar minha empresa para vender, sabe, para buscar um investidor. Né? É importante, inclusive, falar que o nome dessa live aqui, né, onde você tirou os milhões, alguma coisa assim, de onde você tirou os milhões, né? Nem todo mundo pegou a sacada, mas ela vem de um episódio lá do Shark Tank, onde é muito comum os Sharks, né? Eles jogarem o cara contra a parede e falar assim, pô, por que você tá me cobrando aí, sei lá,
R$ 500 mil por 5% dessa empresa. Da onde que essa empresa vale tudo isso? Sabe? Então, me explica. Essa que é a ideia, certo? Maravilha. Beleza. Tudo que você pautou até agora deu para entender que, inclusive, o tipo de empresa e o aspecto que ela opera na sociedade, então, será crucial para a gente definir quais são os parâmetros e as variáveis a serem quantificadas no valuation para encontrar aquele número, então, final. Vamos estabelecer assim, então, para o pessoal que está ouvindo a gente, vamos trabalhar com alguns parâmetros para a gente operar objetivamente dentro dessas empresas com a análise e valuation, entender um pouquinho melhor como que isso é operado em cada uma delas. Vamos lá. Vamos pensar da seguinte forma, então, em três grandes parâmetros. Uma venda de produto, de maneira genérica, né, uma empresa que vende produtos. No segundo momento, uma empresa que presta serviços, então uma prestação de serviço generalizada também. E no terceiro momento, vamos para uma área que é a área que eu mais gosto, inclusive, que é a área da tecnologia. E aí vamos pensar então assim, no e-commerce, numa licença de uso de software, no marketplace. Podemos fazer essa sequência? Claro, claro, vamos lá. É bom assim, vamos do mais fácil até o mais complexo, né? Independente de ser mais fácil ou mais complexo, os parâmetros, tá, vão ser, entre aspas, os mesmos. A gente vai sempre falar de fluxo de benefício, de comportamento disso, né, no tempo, e de taxa de desconto, além de outras coisinhas que podem entrar. Então, o que vai mudar quando eu falo de um setor de comércio ou um setor de serviço, né, como você falou no começo, vai mudar naquilo que eu enxergo, certo, como gerador de benefício. O que eu estou falando? Em outras palavras, tem um autor que eu gosto bastante, que ele fala de value drivers. Qual que é a ideia? É um direcionador de valor. O que faz a empresa gerar lucro? O que faz a empresa gerar caixa? Bom, se eu pegar um serviço aqui de recorrência, se eu pegar um serviço de barbearia. Barbearia é um exemplo legal, né? Porque serviço costuma ser bastante complexo de você avaliar quando você não tem recorrência, né? Um serviço específico como o que a gente faz de consultoria. Legal? Como é que eu vou avaliar a minha empresa de consultoria? Sabe, o que eu já fiz, cara, ela até demonstra uma perspectiva, ela demonstra uma capacidade que eu tenho de fazer resultado, de gerar resultado, né? De gerar receita, no fim das contas gerar lucro, enfim. Agora, eu não tenho estrutura para avaliar, certo? No máximo eu tenho um computador, mas está tudo aqui, sabe? Então é complicado você vender essa ideia para alguém que, olha, a minha empresa vale tanto, mas o que você tem na sua empresa? Ah, além do computador, sabe? E como é que... Eu posso falar que eu valho muito, mas eu preciso convencer alguém disso, tá? Eu preciso validar esse valuation. É interessante essa coisa da validação, porque, principalmente quando a gente fala de investidores, né? Se teve uma rodada de investidor e aqueles investidores aceitaram pagar tantos milhões de dinheiros num percentualzinho, significa que aquela empresa está... os 100% daquela empresa estão validados naquele valor, né? Não estou fugindo de valor aqui para não dificultar o negócio, certo? Então, essa questão de validação, se alguém já validou, falou, opa, ó, minha empresa vale isso aqui. Beleza, então vamos lá. Serviço eu falei que é complexo quando ele não é recorrente, quando ele é muito difícil, né? De você ter essa condição de fazer essa previsão. Mas vamos partir para um outro, então, que eu considero um pouco mais simples, que é uma barbearia. Tá? É um negócio em baixa, né? Qualquer um consegue fazer isso semana que vem. Eu sei, então, eu tenho que saber, na verdade, qual que é o negócio. Como eu falei, qual que é o direcionador de valor. E no caso da barbearia, aí pensa o seguinte, fecha o olho e vislumbra, né, visualiza aí uma barbearia. Que é o que tem. Perfeito. Todas, né? Aqui no bairro tem aos montes, cada semana abre uma e todas são muito parecidas. E isso é legal porque isso permite ao avaliador, né, a pessoa que está fazendo a avaliação, fazer essa projeção com um pouco mais de segurança. Por quê? Poxa, se um lugar de, sei lá, 15, 20 metros quadrados, cabem ali 3, 4 cadeiras, e essa pessoa trabalha durante um horário administrativo, eu consigo fazer umas continhas rápidas até, tá? Sabendo qual que é o preço médio, qual que é o ticket médio daquele corte. Claro que eu vou demandar o mesmo tipo de corte, ou seja, eu vou pagar mais barato que você, né? Mas, em média, dá para a gente balancear essa história e ter uma certa previsão, certo? Uma previsibilidade de receita. E se eu sei os custos, vamos supor que os 4 ou 3 ali sejam os meus funcionários, eu tenho custo de mão de obra, eu tenho custo de energia, eu tenho custo de tarará, tarará,
eu consigo chegar numa linha de resultado, tá? Daqui a pouco a gente abre mais sobre isso, e fazer essa previsão, beleza? Então, assim, eu estou Maravilha. partindo do que é mais operacional possível. Eu estava colocando alguns parâmetros de análise para a gente ter como cuidado na hora de operar com um valuation de uma empresa prestadora de serviço, como, por exemplo, a minha capacidade de atendimento, quantas pessoas estão atendendo, quantas pessoas, cada pessoa demora para atender cada cliente, né? Qual é o meu custo de atendimento, qual é a minha lucratividade para o atendimento e até mesmo o meu custo fixo de manutenção do local para o qual eu presto o serviço. E aí, isso é mais ou menos isso mesmo? Esses pontos são assim, de fato, pontos chaves para eu analisar? Maravilha demais. Cara, eu estava falando o seguinte, se eu estou avaliando uma empresa em continuidade, eu preciso saber, calma aí, ela precisa, ela tem a intenção de crescer, ela já está bem, ela já está estabilizada, certo? Ou ela vem caindo e eu preciso retomar esse crescimento, tá? Aqui eu estou falando de ciclo de vida da empresa, que é uma coisa que eu estudei, inclusive, na minha dissertação, fiz alguns artigos a respeito disso. Isso modifica muito o que você comentou, o que você perguntou, que eu preciso pensar em uma quantia, eu preciso reservar uma quantia pensando em reinvestimento? Cara, total. Você precisa muito porque se você não fizer reinvestimento, significa que você só está tirando dinheiro desse negócio. Só está tirando, assim, né? Calculando a retirada de dinheiro desse negócio. E aí, quando você tirar tudo que ela está gerando, ela vai parar. Beleza? Então, assim, quando eu disse lá que a gente está projetando, né, um fluxo de benefícios livre, eu vou agora traduzir, vou chamar isso agora de fluxo de caixa livre, tá? O que é esse fluxo de caixa livre? Para eu saber, para eu chegar nele, eu preciso pensar em todas as linhas de uma demonstração de resultado, tá? Na contabilidade a gente chama carinhosamente de DRE, e cada linha dessa, ou quase todas delas, até uma certa parte, eu preciso pensar no que faz essa linha ter valor, né? Qual que é o direcionador de valor. Começando, receita. A ordem da DRE é basicamente assim, receita, custos e despesas e linhas de resultado, tá? Ok. Então, eu preciso pensar o que me faz gerar receita, quais são os custos atribuídos a isso. Aí eu lembro que travou, mas você tinha perguntado, tem coisa que tem comportamento fixo, tem coisa que tem comportamento variável. Cara, isso é muito, muito relevante. A estrutura de custos de uma empresa, ela molda muito dessa previsão que eu vou fazer, dessa projeção que eu vou fazer, certo? Se eu tenho uma empresa que tem uma carga de custo fixo alta, tá? Esse custo fixo, ele é uma espécie de colchão que permite que essa empresa escale, certo? Ela ganhe por escala, beleza? Agora, se essa empresa tem pouco custo fixo e muito custo variável, se eu subir muito, meu custo sobe muito também. Beleza? Então, assim, cuidar de qual que é o direcionador de receita, mas também o direcionador de custo. Beleza? Legal. Diminuí ali, peguei receita, diminuí dos custos, pensei nas despesas operacionais, tá? Falando de aluguel, tô falando de pessoal, tô falando coisas administrativas, né? Coisas bem operacionais. Só vou tirar desse operacional um negócio que a gente chama de depreciação, tá? Tem gente que tira, tem gente que ajusta. Eu vou tirar dele aqui só para facilitar a explicação. E também muitos tiram. Quando eu tiro isso, eu estou deixando ali o que é de natureza operacional e financeira ao mesmo tempo, com asteriscos aí, tá? Se tiver contador me ouvindo, vai me entender. Eu estou tentando tirar aquilo que é de natureza econômica. Por quê? Eu vou devolver essa natureza econômica na forma daquilo que eu espero gastar para reinvestir na empresa. Tá? Uhum. Esse reinvestimento, essa linha, a gente vai chamar de CAPEX ou de CAPEX, que é o Capital Expenditures, né? Que são as despesas de capital. Que é exatamente isso. Cara, eu preciso reinvestir na empresa. Né? Quanto que eu vou guardar por mês, por ano, enfim, a projeção que eu estiver fazendo, provavelmente ano, eu preciso pensar em quanto que eu tenho que guardar para que a empresa continue viva, continue crescendo, continue operando. Beleza? E então, depois de fazer isso, eu já tenho a segurança de que meu cálculo está contemplando essa noção. Tá? Tem ajustes a fazer ali ainda, tá? Porque eu preciso considerar também quanto que essa empresa precisa de capital de giro. Se eu estou projetando crescimento, provavelmente eu vou precisar de ter uma variação positiva de capital de giro. Tá? Então, se a variação é positiva de capital de giro, significa que eu tenho que guardar mais dinheiro. Então, na minha continha, eu tenho que diminuir isso. Legal?
Esse vai ser o Maravilha. resultado disso, vai ser o meu fluxo de caixa livre. Beleza? Ele é que eu vou utilizar. Ele que é o numerador da minha fração. Então ele vai ser o principal numerador da sua fração nesse momento. Sim, sim. Perfeito. E se a gente agora for para dentro de uma empresa de venda de produtos, então, de maneira geral, acredito eu que nesse momento a gente vai pensar em estoque, capacidade produtiva, qual é o mercado, se a gente está atuando diretamente no mercado físico, no mercado de varejo local, se o mercado, ele, por e-commerce, né, digamos assim, se o mercado ele é nacional. Eu acho que uma variável no caso de um mercado nacional, a gente também tem que lidar com o frete, com a logística brasileira, que é distante, que é muito cara. Enfim, quando a gente vai avaliar uma empresa, então, de produção mesmo, assim, que tenha um produto que ele é vendido, como é que funciona? Eu entendi que a base é a mesma, mas eu acredito que essas diferenciações elas são importantes, correto? Exatamente. Eu ia comentar isso, que a estrutura de análise é a mesma. O que muda são os direcionadores. Né? O que direciona o valor? O que motiva a empresa a gerar receita? Se eu estou planejando crescimento, você falou um negócio que me lembrou uma história bem interessante, claro que eu não vou entrar aqui pelo tempo, mas sobre qualidade das rodovias. Né? Eu estou falando aqui de estrutura que não depende de mim. Legal? Então, assim, por mais que eu possa fazer um lobby, dependendo de quem eu sou, para conseguir uma melhoria assim assado, eu não vou muito longe. Então, se eu estou querendo chegar até o camarada que está no interior, cara, eu fico dependente desse fator externo. Mas vamos lá. Pegando as empresas de comércio, normalmente, se a gente for comparar com o serviço, elas são até mais fáceis de você avaliar, de você mensurar, porque você vai pautar a sua operação na entrega de um produto. Né? Produto, lembra que eu falei de validação mais cedo? Eu falei sobre validação de valuation, mas validação, ela cabe muito bem quando a gente fala de um produto, sabe? Por exemplo, digamos que eu tenha uma empresa que venda esse troço aqui que não está me ajudando, né? Que eu venda celular. E eu tenho um estoque grande ali, né? Vem passando o tempo, eu investi pesado, eu achava que ia vender muito e veio a pandemia e estou com tudo parado, certo? Só que da mesma forma que um produto ele tem uma validação mais fácil de ser feita, porque as pessoas vão lá e compram. Se uma pessoa pagou, sei lá, 1.000 dinheiros, 2.000 dinheiros num produto, significa, opa, o mercado aceita que aquele produto vale 2.000 dinheiros. Legal? Agora, especificamente falando de uma coisa que tem um aspecto tecnológico muito forte, ou seja, ele já está bem defasado, como a galera viu, né? Mas o fato A dele estar depreciação defasado. dele aumentou, então. Então, é interessante aí. Eu não vou entrar tanto nesse mérito, mas tem diferença de depreciação, também abaixou, para valor de mercado. Uma impacta a outra? Impacta, mas elas são diferentes por essência. Mas, enfim, passou o tempo, mudou a tecnologia, então a gente está falando aqui de perda de capacidade de geração de benefício. E o mesmo conceito que eu dei para uma empresa inteira vale para um ativo. Esse, inclusive, é o conceito de ativo, né? Assim, faz parte do conceito de ativo para os contadores aí que estão acompanhando a gente. Então, cara, se eu estou olhando para o estoque, eu tenho que ter esse cuidado. Tá? Se eu estou falando de estoque de comida, pô, esse cuidado é óbvio, né? É uma coisa perecível. Agora, se eu estou falando de livro, depende. Né? Um livro, se eu estou falando de um livro didático e falando da contabilidade do direito, mudou uma legislação específica tal que boa parte do meu livro era focado nisso, cara, meu estoque perde valor na hora. Né? Tem uma diferença, a contabilidade ela reconhece essas coisas não pelo que o mercado, ela reconhece no estoque, né? Não pelo que o mercado avalia, mas sim por quanto custou aquele negócio. Tá? Se o mercado avalia em 2.000 dinheiros, em qualquer coisa assim, que avalie na hora de comprar. Isso vai ser reconhecido lá na hora da receita. Enfim, sem delongar muito, empresas pautadas em estoque, empresas comerciais, né, ela tem que ter esse cuidado em calma aí, o que é meu estoque, qual que é a condição que eu tenho de fazer esse negócio virar dinheiro. É a mesma que o ano passado? É a mesma pro ano que vem? Né? Claro que, assim, eu tenho estoque hoje, eu vou vender tudo, eu espero comprar mais, eu vou proporcionar um giro do estoque. Né? Mas eu tenho capacidade para isso? Tá? Aí a gente sai do assunto do estoque, da casinha estoque, e vai para uma estrutura maior. Né? Posso falar de galpão, eu posso falar de máquinas, eu posso falar de coisas para expor, né? E por aí vai. Eu posso falar de veículos para entregar esse negócio, parceiros que vão entregar, né? Eu acho que você tinha Então, perguntado sobre plataforma também.
Sim, aí, bom, a gente falou basicamente aqui, né, de prestação de serviço, falamos também de produtos, de venda direta de produtos, mercado do varejo. A terceira proposta era falar de software, né? Mas eu acho que agora tratar tanto do e-commerce quanto do marketplace, eu acho um bom momento, porque ele meio que engloba essas duas situações, que são prestação de serviço ou venda de produtos, num ambiente online. Como é que funcionaria isso, então, assim, para dentro dessa estrutura, dentro de o e-commerce muda alguma coisa específica porque ele está, por exemplo, eu só tenho galpão de estoque e eu tenho essas warehouses distribuídas no Brasil. Não, por exemplo, eu só sou um intermediário, eu sou um marketplace, eu não tenho absolutamente nada, eu só interligo. Isso muda. E o que que muda? É o número de usuários que ele tem cadastrado, é o tanto de pagantes, qual que é o título de conversão? Qual é a moeda que a gente agora tem que prestar atenção? Legal, a pergunta é boa por causa desse reboliço, né? A gente está vendo uma mudança das grandes empresas, tipo Magazine Luiza, a própria Via Varejo, né? Via Casas Bahia, enfim, por meio das Casas Bahia, para não ficar via. Também estão aderindo a esse tipo de modelo, a essa vertente do modelo de negócios, que é o 3P, né? Que é o Marketplace. Então, a gente está falando de uma plataforma, né? Que vai permitir uma nova entrada, né? Um novo fluxo de dinheiro, vamos resumir assim. É, porém, quando eu estiver olhando para a minha planilha, se eu for pensar na planilha principal, que é onde eu estou fazendo valuation, cara, não importa muito, não vai, não, isso não é que não importa, importa muito, mas não vai me fazer mudar a forma de fazer o valuation, tá? Uhum. Vai mudar a forma de eu pensar como é que esse modelo de negócio está arrumado, tá? Como é que esse modelo de negócio está arrumado para alimentar a minha célula de receita. Claro que assim, a célula de receita vai estar alimentada por uma planilha muito mais ampla. Eu tenho que ter esse conhecimento sobre os cuidados que uma plataforma requer, né? Quando a gente fala de 3P, a gente está falando de envolvimento de três partes, de três pessoas, né? Em que eu tenho um parceiro, uma empresa parceira que vai usar a plataforma mega conhecida, que é, por exemplo, a Magazine Luiza, o próprio Mercado Livre é isso, né? O Mercado Livre é essencialmente isso, sem mirar tanto em uma empresa só. Então, eu preciso pensar em, calma aí, quantos parceiros essa empresa vai ter? Se eu estiver analisando essa empresa que usa o Marketplace, tá? Se eu estiver analisando o Mercado Livre, né? Que passou a ser a empresa de maior valor de mercado da América Latina e tal, essa semana. Perfeito, com licença. Você está falando que você está falando que eu tenho que analisar a quantidade de parceiros. O valor desses parceiros também é importante analisar quando a gente analisa a quantidade? Eu diria que o valor de mercado deles pode até fazer algum efeito, mas assim, um efeito para potencial cativador de clientes. Mas eu vou sempre me ater ao que de fato ele está trazendo. Ou seja, eu estou falando de um camarada super conhecido que entrega que vai vender uma garrafinha dessa, cara, não importa tanto quem é aquele cara, o que importa é o que ele está vendendo. Porque eu vou ganhar dinheiro com a venda disso e não com, sabe, quem ele é. E não com uma participação do valor que ele tem no mercado. Não. Tá? Pensando por essência, não. Então, o que importa é, calma aí, quantos fornecedores eu tenho, o que eles vendem? Porque eu vou ganhar percentual relativamente baixo nisso. Tranquilo? Agora, quais são os value drivers quando eu falo de um marketplace? Eu tenho que pensar em quantos fornecedores, quem eles são, beleza? Quais são os tipos de produtos, né? Eu preciso pensar em parceiros. Aí o modelo de negócio migra para isso, mas se eu estiver pensando no valuation, eu vou pensar em como é que essa empresa gera resultado. Maravilha, PV. Vamos para a parte de software agora, cara. Me fala, assim, dentro de uma expectativa, uma proposta, onde eu tenho uma licença de uso de software. O software, vamos colocar um aplicativo, né? O que eu queria entender é o seguinte, olha, eu tenho uma equipe, às vezes, bem reduzida, vamos para a área de startups, que é a área que eu mais sou apaixonado, você sabe disso. Então, vamos para a área de startups. Eu tenho um aplicativo, eu tenho uma equipe extremamente reduzida. Esse aplicativo, se eu traduzir todos os textos deles, todos os menus dele, ele pode ser liberado para o mundo inteiro, né? É só fazer a tradução, comprar aí bancos de tradução e você faz a tradução e maravilha, tá tudo certo. Então, assim, a escalabilidade desse tipo de produto, que é uma licença, ele é muito maior. Mas como é que eu faço o valuation de um produto que ele é tão intangível
quanto um código. Porque antigamente, quando a gente tinha aquele software de prateleira que a gente comprava, talvez nós tivéssemos uma percepção de um produto que estava sendo retirado e tal, você dá, sabe, porque tinha o disquete, né, da minha época, desculpa todo mundo, né, mas é da minha época, depois o CD, depois o DVD, depois o pendrive, enfim. Mas como é que a gente valora uma... porque isso está tudo intrínseco ao processo criativo da equipe que trouxe aquilo ali, e óbvio, depois que o produto está pronto, ele tem o próprio valor em si, mas como que funciona isso? Tá, você falou uma coisinha que eu até anotei aqui para não esquecer, claro que eu não esqueceria, que no começo você falou assim, meu produto pode ser escalado, meu produto pode não sei o quê, né? Cara, poder aí, se você é o dono do negócio, você vai falar que, nossa, eu vou fazer, esse produto vai ser o novo, sabe, o novo blockbuster da minha área. Agora, a gente precisa ter uma segurança, de novo, razoabilidade, né, nas premissas. Existe de fato não, mas existe uma razoável certeza sobre essa validação do mercado, sobre essa aceitação do mercado, tá? Isso é um ponto crítico desse negócio. Outra questão você já é uma empresa, vamos supor que você já seja aí um banco ou qualquer empresa que esteja produzindo esse software, certo? Esse aplicativo que você espera vender. Você vai passar, ou essa empresa vai passar um bom tempo investindo nesse negócio. A gente vai passar ali, sei lá, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, e esse produto finalmente vai estar em condições de ser lançado para o mercado. Tá? Quando você falou pode, você já ultrapassou uma série, assim, gritante, que é uma série de queima de caixa. Eu estou queimando caixa, eu estou pagando gente, pagando energia, parará, parará, e esse negócio ainda não vingou, nem tá, sabe, tá longe de vingar. E o que eu queria dizer é que, contabilmente, cara, você passou 2, 3 anos gastando nesse negócio, esse negócio foi para o ralo, ele foi como despesa, certo? Ele já foi reconhecido como despesa, beleza? Aí, quando a gente pensa em, calma aí, qual que vai ser o valuation desse negócio, tá? Aí você me pergunta, calma aí, como é que eu valoro esse negócio que demorou tanto tempo para eu construir? Bom, interessante. Eu quis destacar esse ponto de o que já passou, já foi reconhecido como despesa, num aspecto puramente contábil, tá? Ele já foi baixado como despesa no momento que aquele custo, aquela despesa incorreu, tá? Agora, se você me provar que tudo aquilo que você gastou de forma eficiente ou nem tanto para construir aquele software, né, justifica você cobrar um preço alto, certo? De novo, você que vai dar o preço, baseado na sua função de preço, beleza? Outra coisa é o mercado aceitar isso. Se o mercado aceitou, genial, genial, tá? Tá, agora, mas nesse ponto você entrou num quesito assim que é extremamente complicado, né? Porque tá, se você, é o preço, você valorou, se o mercado aceitou, e como é que a gente pega então um software, vamos colocar assim, deixa eu dar pelo menos 3 exemplos aqui para a gente tomar como pauta. Uber, o YouTube e o WhatsApp. Todos eles, quando começaram, eles davam prejuízo. O Uber começou como carona, então não tinha nenhum tipo de recurso. Ele podia vender Big Data, mas assim, não sei se isso tinha alguma receita que era suficiente para manter os custos dele. O Google falou por diversas vezes que até o momento em que existia de fato a propaganda, o YouTube chegou a dar 400 milhões ano de prejuízo. O WhatsApp foi vendido por não sei quantos milhões, enfim. Você falou assim, é o valor que eu dou para o meu software. Cara, como é que chega num valor desse se não tem receita, se não tem lucratividade, se, sabe? Uhum. Nossa, ótima pergunta, ótimo caso, né? A gente tem visto isso muito nos últimos 10, mais nos últimos 5 anos. Eu até busquei o valor, esse caso do WhatsApp eu coloquei numa aula sobre valuation, inclusive, e, enfim, eu fui buscar lá e são assustadores 2 bilhões em ações que o Facebook pagou, né? Então, o Facebook, na verdade, não pagou em dinheiro, ele pagou em ações. Mas aí é outra história, não entra tanto nesse mérito. Mas, assim, o que motivou o Mark Zuckerberg a pagar, calma aí, o equivalente a 2 bilhões de dólares, tá? Em 2014, isso.
O que motiva? Cara, aí, de novo, eu volto para a questão mais operacional possível. Eu não quero, nem é que não quero, nem é a função complicar o negócio. Pensar da forma mais operacional. Só que, ao invés de pensar no projeto Instagram ou no projeto Facebook, a gente está pensando no grupo Facebook, certo? Porque o Facebook comprou tanto o WhatsApp quanto o Instagram. E você disse, bom, o Instagram não gerava nada, não gerava resultado positivo, né? Gerava receita? Nem sei, né? Eu diria que não, diretamente. Indiretamente, a gente sabe que existe ali uma fomentação de base de dados, né? Porque toda hora que a gente troca mensagens, a gente alimenta um banco de dados e isso sim tem valor para fins comerciais, para fins de AdSense, né? Para fins de propaganda. Então, ali é que eu acredito que tenha algum dinheiro entrando, que já tinha algum dinheiro possivelmente entrando. Mas eu quero voltar na ideia de grupo Facebook, tá? Bom, na administração, cara, na década de 80, teve uma galera lá da área de Boston, né, que é onde fica Harvard e tal, que tem ainda, né, um grupo, não é famoso à toa, e tinha um grupo chamado de BCG, que é o Boston Consulting Group. E uma das coisas, uma das ferramentas que eles proporcionaram aí para a galera, né, para o mundo, foi uma matriz chamada de matriz BCG. Né? É uma forma bem simples de você enxergar todos os produtos que você trabalha. Produtos não no sentido estrito de produto, né? Qualquer coisa, do seu modelo de negócio. Então, pensa numa matriz ali que você tem 4 quadrantes, tá? No primeiro quadrante, essa empresa maior, esse grupo Facebook, né? Vai ter aquilo que dá dinheiro, que é a chamada vaca leiteira. Tá? Qual que é a vaca leiteira do Facebook? Cara, é anúncio. Ela vende anúncio há mais de 5 anos. Né? Ela vende espaço e tal. A gente faz ali nossas interações, não paga nada por isso, mas a gente né, o tempo todo abarrotado de notícias. Então, ali está a vaca leiteira. Não conheço tanto a estrutura do Facebook, mas nessa matriz BCG existe um outro produto que é o produto, vou dividir aqui certinho, né? Aqui a vaca leiteira, aqui vai ter uma estrela. O que é esse produto estrela? Cara, é aquele que tende a ser o que tem a maior margem, aquele que unitariamente tem a maior margem, né? É uma boa forma de resumir. Aqui no canto, certo? Aqui nesse outro quadrante, a gente vai ter um produto ou um tipo, um grupo de produto, uma família de produtos, como é um jargão também chamar. A gente vai ter um tipo de produto chamado de interrogação, tá? É uma interrogação, é uma incógnita que eu não sei para onde que esse negócio vai. Ele pode se tornar estrela, pode se tornar vaca leiteira ou pode morrer, né? E existe um outro que ele normalmente é chamado de abacaxi. É o grupo dos produtos que são classificados como abacaxi. Aí eu gosto de fazer isso em sala, né? Que diferente da minha terra, né? Que o abacaxi é o produto estrela. Aqui o abacaxi, que não é o da massa amarela, aqui o abacaxi tem essa conotação negativa. Para que uma empresa aceita ter um negócio que é um abacaxi? Certo? Bom, a lógica é bem simples. Eu vou sair do Facebook, vou sair da esfera da tecnologia e vou para o churrasquinho da esquina. Tá? Se você chega ali no churrasquinho da esquina, pensa que o cara é pequeno, né? Ele tem um carrinho. Ele vai comprar... O que ele vende? Ele vende, obviamente, churrasquinho, mas você não vai só comer churrasquinho. Você vai comer churrasquinho, você vai tomar cerveja, você vai beber alguma coisa. Né? Só que ele é pequeno, por isso que eu quis chamar a atenção. Ele tem poder de barganha mínimo. Ele vai no supermercado comprar bebida, ele não vai na distribuidora. Significa que ele vai comprar caro e ele não pode vender na margem que ele coloca no churrasquinho. Significa que, às vezes, ele vai perder dinheiro, certo? Porque ele tem custo ali para gelar o negócio, tem que pensar nos custos de transação, né? Então, pensando de forma marginal, ele está perdendo na bebida, né? Na cerveja. Porém, se ele não vender cerveja, ele não vende churrasquinho. Ou ele vai vender muito pouco. É um processo de retroalimentação. Sim, sim, deixa de ser. Ele aceita perder um pouco nisso, mas isso é necessário para que o todo funcione. Voltamos agora para o Facebook. Cara, ele precisa dessa base de dados, porque, poxa, todo mundo sabe que quando a gente conversa sobre um assunto, por exemplo, eu falo o tempo todo, dou aula sobre isso e tudo mais, cara, eu sou abarrotado de assuntos sobre finanças, assuntos de valuation. Quem gosta de outros assuntos, quem gosta de carro, o tempo todo, as propagandas são sobre carro. Então, uma coisa alimenta a outra, é o que você falou, né, de retroalimentação. Apareceu uma pergunta hoje que eu achei assim muito legal e, cara, não tem como não fazer. Como é que eu faço o valuation de uma ideia?
Porra, aí você me abraçou sem apertar, né? Tá bom. Assim, eu imaginei que a gente fosse se complicar se a gente viesse para esse lado. Então vamos fazer o seguinte, vamos tentar melhorar essa ideia. Vamos falar o Vai seguinte, lá. eu tenho um plano de negócios, ele já está totalmente estruturado, eu já fiz uma análise de mercado, eu já verifiquei que existe demanda, sabe? Eu tenho um público-alvo muito bem definido e eu já tenho até um protótipo. Só que eu não tenho investimento, eu não tenho dinheiro, capital, para poder transformar o protótipo num produto final e fazer a venda desse produto, né? Operar no mercado, abrir uma loja ou operar no e-commerce e fazer a distribuição dele ao longo do Brasil, enfim. Eu tenho até o protótipo e eu preciso receber um investimento. Cara, como é que eu faço o valuation disso? Tá, vamos lá. A gente está saindo de uma coisa fácil, agora a gente está chegando no bem complicado, né? Exatamente por ser complexo de utilizar as ferramentas que eu vinha falando até agora, num caso tão abstrato como esse, que o que se costuma fazer é copiar dos coleguinhas. Explico copiar dos coleguinhas. Cara, eu não consigo projetar receita e se eu projetar receita menos custo, tarará, eu vou chegar em prejuízo. Se eu projetar prejuízo, eu vou ter que pagar para o investidor para ele investir na minha empresa? Não faz sentido, né? Qual que é a lógica desse copiar dos coleguinhas? É a utilização aquela outra abordagem que eu falei lá no início, aquela abordagem relativa, lembra? Que é a avaliação por múltiplos, Então aqui a certo? gente fala, Que por exemplo, aí de múltiplos de EBITDA. é um deles. EBITDA é um deles, mas assim, EBITDA é um número que eu não gosto muito, tá? Porque atribuem a ele um conceito que ele não tem, tá? Que é de gerador de caixa operacional. Eu estou criticando aqui, eu sou do time que critica, tá? Mas não é só criticar, é dar a solução. A contabilidade fornece o número de geração de caixa operacional lindamente como fluxo de caixa operacional, na demonstração de fluxo de caixa. Mas, enfim, esse é um assunto muito... não vem ao caso. O EBITDA, ele é uma linha de resultado. Resultado, eu estou confrontando receitas com custo e despesas. De novo, se eu tenho prejuízo, se esse resultado é negativo, não adianta eu pegar múltiplo de uma coisa negativa que eu vou chegar num valuation negativo. Então, se eu não consigo projetar resultado, porque hoje o resultado é negativo, eu subo um cadinho e vou projetar, eu vou usar a informação de receita, que a receita vai ser positiva, né? Ou melhor, a minha expectativa de receita, obviamente, é positiva, né? Sim. Expectativa porque, como você falou, a ideia ainda é bastante incipiente, você não vendeu nada ainda, né? Aí, vamos lá, eu estou num quarto escuro, cara, eu não tenho muito em que me basear sobre a minha empresa. Por que o extrínseco também vale? Porque eu deixo de olhar para a minha empresa e vou olhar para os coleguinhas, eu vou olhar para fora, tá? Aí, a gente precisa olhar para fora com cuidado brutal, porque eu preciso saber com quem eu estou me comparando, quem eu estou usando para comparar a minha empresa. Aí, o múltiplo de EBITDA, a gente já descartou. Agora, eu posso falar em múltiplo de receita. Tá? Existem alguns múltiplos de receita. O que é um múltiplo? Explicando melhor, né? É uma razão de dois números, de duas grandezas, sendo que eu tenho numa grandeza um panorama, né, uma perspectiva de mercado, tá, de valor, de preço, tá? E aqui embaixo, no denominador dessa razão, eu tenho uma perspectiva fundamentalista, uma perspectiva normalmente contábil, tá? Então, o múltiplo de EBITDA, o EBITDA não é essencialmente contábil, mas vamos permitir que seja, eu pego um valor de venda e divido por ele, tá? Mas eu já descartei o EBITDA, então eu vou colocar aqui a receita. Eu posso pegar um valor que representa um parâmetro de mercado para aquela empresa, ou se eu estiver copiando os coleguinhas, vai lá, eu tenho a minha empresa de software de jogo, vou pegar aqui um jogo, para facilitar a história. E eu não sei como valorar a minha empresa de jogo. Só que eu sei que várias empresas de jogos já foram vendidas, né, no mercado recente. Então eu preciso me preocupar, calma aí, quem que eu vou pegar para comparar? Eu sei que tem várias empresas de jogos que fazem isso e eu consigo esses dados. Quais os dados que eu preciso? Qual que é o valor pelo qual ela foi vendida e qual que é nesse caso eu estou usando receita. Então eu vou pegar aqui a receita, certo? E vou pegar um, vou dividir pelo outro. Vou fazer isso para uma empresa, vou fazer isso para outro caso, né? Um caso de compra e venda aí. Por quanto ela foi vendida, divido por esse valor de receita. Pego a outra, mesma coisa. Pego a outra, mesma coisa. Peguei um grupo ali que eu julguei comparável, tiro a média deles. E vamos supor que essa média tenha sido ali de, sei lá, 15, tá? A média tenha sido de 15.
Aí eu olho para a minha empresa, já vimos a dificuldade em avaliar intrinsecamente, só que eu tenho aquela informação de previsão de receita, tá? Tudo na base da previsão, né? Se eu tivesse pelo menos um histórico ali de um período, 12 meses e tal, mas tudo bem, eu peguei o meu parâmetro que eu consegui, tá? O meu fundamentalista, e eu vou copiar aquele parâmetro 15 que eu usei do coleguinha, eu vou multiplicar isso por 15. Repare como é mega fácil. Eu consigo fazer isso no papel, eu consigo fazer numa linha do Excel. Porém, a gente está falando de uma coisa complexa. Sempre que existir um problema complexo, a gente pode ter uma resposta fácil e potencialmente errada, né? Ou fraca, né, de argumento. Eu posso fazer isso. A questão é, eu convenço alguém com isso? O importante é convencer alguém, né? Aí é que está a dificuldade, né? Eu preciso saber bem quais são as empresas que eu estou pegando para usar como comparação, qual é o múltiplo mais adequado, né? Tem muita gente que pergunta, eu acho que teve até uma pergunta dessa, né? Existe uma tabela aí que me dê esse Sim, tabela de múltiplo de múltiplos. forma mais fácil, né? Cara, existe. Sabia disso? Existe. Não, eu não sabia. E quem perguntou falou, meu Deus, onde está, né? Tem um professor da Universidade de Nova York chamado Damodaran, ou, né, os americanos chamam de Damodaran. Eu vou continuar chamando de Damodaran, cara é indiano, enfim, a gente fala o nosso indiano aqui. E ele faz um trabalho fenomenal de valuation. Ele só fala de valuation, tá? Ele só dá aula de valuation. O cara é um deus, né? Indiano, né? Tem essa coisa de vários deuses, né? Ele é um semideus aqui pra gente. Oh, isso foi ótimo. Então, no site dele, se qualquer um colocar Damodaran, do jeito que se ouve mesmo, tá? Damodaran. Você vai chegar na página dele. E na página dele, ele entrega gratuitamente várias planilhas. Você pode baixar a planilha dele. E é interessante que você consegue pegar assim, eu quero encontrar um múltiplo do setor de varejo no Brasil. Cara, tem uns filtrozinhos ali, você encontra. Olha que interessante, ele atualiza isso constantemente, não sei qual é a periodicidade, mas ele atualiza isso constantemente e entrega, porque o que ele faz? Ele simplesmente pega, calma aí, casos de empresas que foram vendidas. Quanto que o cara pagou, qual que era a receita dele? Quanto que ele pagou, qual que era o PL dele, o patrimônio líquido dele, qual que era o ativo dele. Várias informações bem grosseiras da contabilidade, não grosseira por perda de informação, mas que são fáceis de pegar. Aí você cria o múltiplo que você quiser. Aí você quer setor de varejo, setor, sei lá, setor de drogarias, uma série de coisas. Claro que está tudo em inglês, né? Mas você consegue. A grande questão é a segurança de que um cara que está fazendo isso lá nos Estados Unidos, que está muito preocupado com mercados totalmente desenvolvidos, a segurança de que aquilo que ele está entregando gratuitamente reflete a realidade do Espírito Santo, sabe? Nem só do Brasil, do Espírito Santo. De novo, se você convencer alguém de que aquilo é válido, cara, apertou a mão, transferiu, fez a transferência bancária, validou. Maravilha. Né? Você provou que vale. PV, para a gente poder fechar aqui, já passamos aqui do horário, me dá um exemplo prático de como eu visualizo todas essas questões que nós abordamos dentro de uma tabela que se pretende encontrar o valuation. Vamos lá. Imaginem aqui, né, uma planilha. Imaginem a galera que tem mais familiaridade com Excel. Imagine uma planilha. Falei o tempo todo que a gente tem que projetar, né, um fluxo de benefícios. E eu poderia simplesmente fazer o de um ano e fazer essa projeção da última linha? Cara, poderia, mas o argumento é fraco, tá? Se eu sei que direcionadores específicos vão mudar diferentemente a linha de receita, a linha de custos, né, a linha das despesas, se eu sei que cada linha vai ser afetada por um indicador diferente, quer seja por um indicador econômico, um indicador de intenção da empresa sobre reinvestimento, coisas desse tipo, tá? Adquirir uma nova empresa para reduzir custo, enfim. Eu tenho que, então, ter nessa primeira coluna, basicamente, as principais contas da DRE, como eu mencionei. Tranquilo? E vou parar naquela linha, não de EBIT, mas vou parar na linha chamada de NOPAT, que é o lucro operacional líquido. Mas, enfim, eu vou fazer essa descrição e vou fazer, calma aí, qual que é a minha expectativa para o primeiro ano e vou pensar nos próximos. Cada um, em tese, cada um teria o seu direcionador de tempo. Cada um seria impactado no tempo por uma coisa diferente. Às vezes é difícil, porque como é que eu vou pensar de forma diferente para projetar a despesa de salário da despesa com material assim assado? Se não tiver segurança para destacar, aí você agrupa.
certo? Mas quanto mais detalhado você tenta ser, em tese você está buscando ser mais justo com a análise. E Beleza? quanto tempo? Ah, boa pergunta isso. Não existe um ideal, não existe um correto ou errado, tá? Tem gente que usa 1 ano, tem gente que usa 3 anos, tem gente que usa 5, 7, 9, 15, tá? Em média, né, costuma-se usar de 3 a 5. Por quê? Cara, passou de 5, você está muito longe do negócio, né? E quando você está longe, você está olhando com dificuldade, a sua projeção vira um chute muito bonito, né? Aí, o que a matemática financeira faz para a gente? Permite que a gente use um negócio chamado valor em perpetuidade, certo? Ou valor terminal, é o mesmo significado. O que é isso? Cara, eu não sei, eu não consigo garantir que no 6º ano vai ter aquele comportamento, tarará. Então, eu repito do 5º, certo? Não só para o 6º, mas dali para frente. Dali para frente ele vai ter um comportamento igual. Só que, matemática financeira, se eu estou projetando uma coisa, eu preciso fazer o valor hoje. Então, eu preciso trazer esse troço a valor presente. Tá? Então, a forma como eu trago aqueles 5 fluxos a valor presente, ele vai ser basicamente assim, eu pegar o fluxo, divido por 1 mais a taxa e elevo isso ao tempo. Se eu estou falando do primeiro, é o fluxo, divido por 1 mais a taxa elevado a 1, segundo a 2, tarará. Aí, no caso do valor em perpetuidade, ele tem um cálculo um pouquinho diferente. O numerador vai ser a perpetuidade, tá? E o denominador vai ser igual. Só que, lembra, eu estou copiando o comportamento do 5º. Então, eu vou calcular a perpetuidade da seguinte maneira. Eu pego o fluxo, tá, do 5º, divido só pela taxa, beleza? Estou pegando o fluxo do 5º, divido pela taxa, e vou dividir essa divisão, vou fazer uma divisão em cima de uma divisão, por 1 mais a taxa elevado a 5, que foi, eu estou copiando o 5º, né? Aí eu tenho o valor em perpetuidade. Calculando isso, calculando todas essas razões, do primeiro, do segundo, até o 5º, até a perpetuidade, cara, o valor da empresa vai ser o somatório dessas 6 células. É basicamente isso, certo? A gente só fugiu aqui de uma coisa que é super complexa sobre a taxa de desconto. Né? O que é essa taxa de desconto? Se der tempo, a gente fala. Rapaz, eu acho que dá tempo. Manda bala. Vamos lá. Taxa de desconto, ela vai representar basicamente 2 coisas. É a mudança de valor do dinheiro no tempo, certo? Basicamente, estou falando de inflação. E a segunda, que é mais importante, é o chamado custo de oportunidade. O custo de oportunidade é o seguinte, o que você está abrindo mão para fazer isso? Tá? Se você está querendo abrir um negócio, você está querendo comprar uma empresa, enfim, suponhamos que você tenha dinheiro, né, parado, investido em alguma coisa. E você está querendo mudar o seu nível de risco. Você estava investindo lá em CDBs, sabe? Você está querendo tirar aquele dinheiro daquele investimento que você fez e está querendo investir numa coisa com risco. Num negócio, cara. Poucas coisas são mais arriscadas do que um negócio da economia real, tá? Mais arriscado que isso, só criptomoeda. Mas, enfim. Então, você precisa pensar o seguinte, calma aí, eu estou abrindo mão de quanto? Em percentual. Se essa coisa estava me rendendo ali uma taxa de 9% ao ano, bom, 9% ao ano parece um bom parâmetro, uma boa proxy, né, como a gente chama, de custo de oportunidade, certo? Se eu estou abrindo mão disso, calma aí, eu tenho que fazer minhas contas agora, requerendo no mínimo isso. O conceito de custo de oportunidade é isso, né? É o retorno mínimo requerido, né, exigido pelo investidor. É o retorno mínimo que eu estou exigindo. Beleza? E a melhor maneira é eu olhar para mim mesmo e falar assim, calma aí, meu dinheiro está parado aonde? Tá? Agora, isso é para mim. Se eu estiver falando de uma empresa, se eu estiver fazendo o valuation de uma empresa, eu preciso estimar esse parâmetro, essa taxa de desconto da empresa, de acordo com a realidade dela. Aí muda dependendo de quem que ela é, se ela está aberta no mercado, se eu estou falando de uma empresa fechada. Aí essa coisa muda. Mas assim, a essência é essa. É o valor do dinheiro no tempo e o custo de oportunidade. Essa vai ser a composição da minha taxa de desconto. Maravilha, PV. Agradeço muito aí a participação, tudo isso, cara. Deixa um recado aí, deixa um conselho agora para o pessoal que está ouvindo a gente. Maravilha. Assim, além de pedir desculpa aí pelos problemas técnicos que a gente teve, né? Cara, é um assunto que eu gosto muito de falar, venho falando muito e tentem me acompanhar aí que eu pretendo postar algumas coisas a mais sobre isso, porque a gente vem ganhando, né? A gente mais do que dobrou, por exemplo, o número de investidores na Bolsa. Tem muita gente querendo saber sobre finanças e tal. Isso é muito importante. Além de saber de Bolsa, né, o mercado da economia real, claro que a Bolsa reflete a economia real mais distúrbios, mas a economia real também está voltando, né, a gente está acreditando, então negócios vão acontecer.
Né? Na minha tese, eu estudo fusões e aquisições. Cara, a gente está agora, provavelmente, num ambiente super propício para novos negócios. Então, esse tipo de trabalho vai ser requerido. Tá? Poxa, eu quero fazer um valuation, não tenho convicção ou para vender minha empresa ou para comprar uma participação numa empresa, é muito importante você ter pé atrás, porque quem está vendendo vai querer jogar esse negócio para cima, você para baixo. É bom buscar uma solução razoável, né? Não vou falar certeira, de maneira alguma, mas uma coisa com um mínimo de segurança e independência também, né? Claro, com certeza. Vê, Paulo Vitor, muito obrigado mais uma vez por todo o seu tempo, pelo carinho que você preparou essa live, essa aula pra gente, né, cara? Olha, foi maravilhoso. Eu quero agradecer a todo mundo que está vendo a gente até agora. Eu peço desculpas também aí, a gente teve alguns problemas técnicos, mas graças a Deus conseguimos resolver. A gente tentou trazer de uma forma ainda um pouco mais condensada todas as informações que nós tínhamos construído para vocês ao longo dessa live. Espero que vocês tenham gostado. Continuem seguindo a gente, tanto aqui no Instagram quanto lá no Faz ao Vivo, dentro do YouTube também, no nosso canal do YouTube. A gente tem uma proposta de continuar com esse assunto de outras formas, trazer agora que a gente fez um panorama geral, pegar essas perguntas que vocês trouxeram para a gente, para que a gente possa trazer lives mais específicas e até materiais, às vezes, de apoio. Estamos avaliando, entendeu? Todas essas opções, eu espero que vocês tenham gostado mesmo. Muito, muito obrigado por estar aqui com a gente até esse horário e até a próxima. Valeu, pessoal. Um abraço. Se Um cuida. abração, hein? Um abração, até mais.